Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo. Há mais de 100 anos, fazendo a diferença na cidade de São Paulo e levando o amor e a palavra de Deus para as pessoas com o objetivo de transformar vidas. Eu acho que a Igreja Presbiteriana Unida é uma evidência da ação de Deus aqui em São Paulo. Venha para a Unida. Um espaço para fazer amigos, adquirir valores, formar famílias. O mais positivo aqui, além da palavra, eu acho que é a questão musical da nossa igreja. Que aqui nós levamos a palavra através da música, através dos corais, do nosso grupo de louvor. E isso eu acho um ponto muito positivo para nós. Vem para a Unida. Com uma visão direcionada pela palavra de Deus, a Unida investe em vários ministérios para homens, mulheres, casais, atividades específicas para crianças, adolescentes e jovens. Fazer discípulos é a nossa missão. É uma igreja onde a palavra de Deus é feita, é levada a sério, uma palavra seguida pelas Escrituras, onde a doutrina reformada é predominante. Venha para a Unida. Venha fazer parte da família da Unida. Certamente, aqui você será muito abençoado. A Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo é uma igreja comprometida com a pregação da palavra de Deus, centrada no Evangelho de Cristo. Se você deseja ter um encontro vivo e pessoal com o Salvador, receber a paz de Deus e o perdão de Deus em seu coração, venha para a Unida. A APECOM e a Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo apresentam Cada Dia São Paulo. Olá, querido amigo, que bom estar com você aqui em mais um Cada Dia São Paulo. Este programa é uma parceria da Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação e da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo. Nesse dia, em nosso programa, nós meditaremos num dos textos mais conhecidos das Sagradas Escrituras. Preste atenção, você lerá comigo agora o Salmo 23. Assim diz a palavra do Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. O breve catecismo de Westminster, numa de suas perguntas iniciais, questiona o seguinte: quem é Deus? Lá o texto diz que Deus é Espírito eterno, infinito, imutável em seu ser, sabedoria, poder, justiça, santidade, verdade e amor. Nesse salmo precioso, Davi nos ensina quem é o nosso Deus. Você sabe que o rei Davi foi pastor na sua juventude. Ele cuidava das ovelhas de seu pai. E no ermo longe de sua casa, quando veio um leão, quando veio um urso, ele defendeu as suas ovelhas. Ele esteve com elas ao relento e ali aprendeu a orar a Deus, invocar a presença do Senhor e ter um relacionamento vivo e pessoal com Deus. Depois Davi venceu, no final da sua adolescência, o grande gigante Golias. E logo se tornou um soldado. E logo se tornou um capitão que conduzia o exército do povo de Deus. E teve grandes vitórias. Mas depois do dia em que as mulheres de Israel cantaram que o rei Saul matou milhares e Davi matou 10 milhares, então Davi teve sérios problemas em sua vida. Mesmo se casando com a filha do rei, o rei
resolveu persegui-lo, e isso durou aproximadamente uns 10 anos. Davi viveu escondido em covas, em cavernas. Davi fez parte de uma guerrilha que ele conduzia. Durante um tempo foi morar com os filisteus. Davi foi um homem que sofreu imensamente. Mas depois, aos 33 anos de idade, Deus o torna rei de Judá. E quando ele faz 40 anos, ele se torna rei de Israel. Constrói a belíssima cidade de Jerusalém. E depois, quando mais velho, Davi cai em pecado. E depois de cair em pecado, acaba adulterando, acaba matando. E o Senhor, então, permite que seu próprio filho se levante contra ele. E ele é obrigado a fugir de Jerusalém. E vive em grande angústia. Mas naquele momento ele se arrepende, se volta para o Senhor e Deus o restaura no seu reino. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas um homem que viveu grandes dificuldades e grandes batalhas. E como alguém que foi pastor, neste salmo maravilhoso, ele nos apresenta quem é o nosso Deus. Em primeiro lugar, o salmo nos diz que Deus é pastor. Os versículos iniciais dizem: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Davi nos diz, irmãos, que o Senhor, Yahvé, o Deus da aliança, o Deus da promessa, o Deus que redimiu e libertou o seu povo da escravidão no Egito, é o seu pastor pessoal. Ele diz, é o meu pastor. Por causa disso, ele diz que tem todas as suas necessidades supridas. Ele diz, nada me faltará. Então ele conta que Deus, como pastor, o alimenta e mata a sua fome quando diz que o Senhor o leva a pastos verdejantes. Toda ovelha tem como sonho de consumo um pasto verde, e o Senhor alimenta e mata a fome da sua alma. Mas também Davi diz que o Senhor dessedenta a sua sede existencial quando nos diz que o Senhor o leva a águas de descanso. O Senhor supre as nossas necessidades mais essenciais. Ele nos alimenta, ele nos dessedenta, mas o rei Davi também diz que ele refrigera a sua alma. E esse verbo no hebraico significa literalmente que o Senhor restaura a sua alma. Mas, além disso, Davi também nos diz que o Senhor o guia pelas veredas da justiça. Ele reconhece que Deus o faz andar por caminho reto, não por caminhos errados. Deus nos conduz pela vereda da justiça. Me lembro certa vez de ter ouvido a história de um jovem recém-casado, pai de 2 filhos, que queria ser fiel a Deus na sua vida. Mas, em certa oportunidade, ele estava no aeroporto e, de repente, então, uma mulher com seu smartphone começou a tirar fotos dele e ela o chamou para que ele fosse ao seu encontro. E ele se levantou para ir ao encontro dela. E ele nos contava que, naquele momento, quando ele se levantou para ir ao encontro dela, o Senhor trouxe à sua mente o versículo 3 do Salmo 23, me guiará pelas veredas da justiça. E ele disse que se levantou e foi para o outro lado, porque Deus, na sua palavra, guia os seus servos pelo caminho da justiça. Mas esse Deus que é pastor está conosco nos momentos mais difíceis da vida. Davi disse que, ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte, ele não temeria mal nenhum, porque o Senhor estava com ele. Todos nós um dia, queridos, vamos passar por uma circunstância de morte. Nós que somos cristãos, esperamos o regresso do Senhor. E ainda que o Senhor regresse logo e nós não passemos pela morte, mas todos nós já passamos por um momento de aflição e separação de alguém a quem amamos. Esse momento é um momento terrível e todo ser humano irá enfrentá-lo. E Davi diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo.
E Davi, então, se lembra bem de duas figuras do pastor. Ele diz, o teu bordão e o teu cajado me consolam. O bordão, meu querido irmão e amigo, era uma vara pequena que o pastor levava pontiaguda, para que se viesse o leão, o urso ou o mercenário, o pastor usaria aquela vara e fincaria no pescoço do urso, para poder, então, livrar a sua ovelha das mãos do urso e da boca do leão. Mas o outro instrumento que o pastor usava era o seu cajado. O cajado era uma vara maior, curvilínea na ponta. As ovelhas enxergam muito pouco. Então o pastor ia batendo a sua vara no chão, para que as ovelhas, ao ouvi-lo, soubessem que caminho deveriam seguir. Mas o cajado é curvilíneo, porque se a ovelha cair no despenhadeiro, o pastor a toma pelo pescoço e a livra da morte. Mas o cajado também servia para deslocar a perna da ovelha rebelde, que mordia e dava coices, para que ela, mancando, então pudesse ser carregada pelo pastor e pudesse então sentir o cheiro daquele que verdadeiramente amava e cuidava dela e não se rebelasse mais. Davi está nos ensinando, irmãos, que ainda que enfrentemos os momentos mais difíceis da vida, nós não precisamos ter medo de nada e nem de ninguém, porque o Senhor vai nos defender, o Senhor vai nos conduzir, o Senhor vai nos corrigir, o Senhor vai nos proteger. Davi nos apresenta que Deus é pastor, e quando o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Nós podemos saber que Ele vai nos alimentar, Ele vai nos dessedentar, Ele vai nos restaurar, Ele vai nos conduzir pelo caminho reto. Ah, louvado seja Deus, Ele vai nos acompanhar no dia da mais terrível aflição. Quando eu compartilho esse salmo com você, eu me lembro do Senhor Jesus, que lá em João, no capítulo 10, versículo 11, disse, eu sou o bom pastor a sua vida dá pelas ovelhas. No versículo 14 de João 10, ele diz, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu conheço as minhas ovelhas. Jesus está dizendo que Ele, como supremo pastor, nos amou tanto que deu sua vida na cruz do Calvário para nos salvar. E esse amor é tão maravilhoso que Ele nos conhece intimamente. Ele nos ama e nós o amamos, assim como o Pai o ama e Ele ama o Pai. Então o relacionamento com o nosso Deus é um relacionamento de fé, é um relacionamento de salvação, mas é um relacionamento de intimidade, porque o nosso Deus é o nosso pastor. É por isso que Davi diz, amados irmãos, que o Senhor vai cuidar dele e nada vai lhe faltar. Talvez você esteja enfrentando um momento de angústia, um momento de grande dificuldade. Eu quero lhe dizer que ponha a fé em Jesus Cristo como Filho de Deus. Se você crer no Senhor Jesus, você será salvo, você será declarado justo no tribunal de Deus, você será perdoado de todos os seus pecados, você se tornará amigo de Deus, você terá paz com Deus e você terá um Deus presente que pastoreia a sua vida e que cuida de você em todos os momentos da sua existência. Quem é o nosso Deus? O nosso Deus é pastor. Que o Senhor pastoreie a tua alma, a tua vida e o teu coração. Mas talvez você me pergunte ainda, pastor, quem é o nosso Deus? Davi já nos disse que Deus é pastor, mas ele também disse que o nosso Deus é anfitrião. Quem é o nosso Deus? O nosso Deus é anfitrião. Ele nos conta o seguinte a partir do versículo de número 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Davi foi um grande guerreiro e enfrentou momentos de intensa luta. E ele pinta um quadro diante dos nossos olhos, no qual o próprio Yahvé, o Senhor, prepara uma grande mesa. Nós quase imaginamos o Deus eterno estendendo o avental branco sobre a mesa. Então, preparando toda a louça, preparando os talheres, o Senhor prepara para ele uma mesa e serve um banquete, onde Davi ocupa o lugar principal. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Os seus inimigos estão ali, observando que o Deus anfitrião é o Deus que o honra, o Deus que cuida dos seus servos, o Deus que os abençoa, é o Deus eterno. E Davi nos conta então que o
Deus eterno unge a sua cabeça com óleo. E a unção com óleo, no caso de Davi, que era rei, e também do profeta, amado irmão, significava que aquele homem era escolhido de Deus, era capacitado por Deus. Também o sacerdote era preparado por Deus e chamado por Deus para realizar a obra de Deus. Louvado seja o Senhor. Davi está dizendo que quem o capacita, que quem o usa com poder, que quem vai conduzi-lo no desenvolvimento do seu reinado e no exercício do seu ministério é o próprio Senhor que o capacita. Mas ele nos conta que Deus, como anfitrião, além de honrá-lo preparando o banquete e além de ungí-lo com o seu Espírito Santo, esse Deus maravilhoso dá a ele a alegria. Ele diz, o meu cálice transborda. O Salmo 104:15 diz que o fruto da vide alegra o coração. Quando Davi diz que o seu cálice transborda do vinho, ele está dizendo literalmente que o seu coração está transbordando, está explodindo de alegria. Deus é o Deus anfitrião. Deus é o Deus que honra o seu servo. Deus é o Deus que unge o seu servo. Deus é o Deus que enche de alegria a vida do seu servo. Louvado seja Deus, porque Deus é o Deus anfitrião. Querido ouvinte, eu tive o privilégio de ser pastor em Santiago do Chile, do ano 2000 até o ano de 2007. E quando fui pastor naquela cidade, em algumas famílias da igreja que eu pastoreava, acontecia algo muito interessante. Quando você tinha um dia especial, como o dia do seu aniversário, ou o dia da sua formatura, ou o dia do seu noivado, ou o dia de uma grande conquista no trabalho, você saía para comer com aqueles irmãos e amigos, e algumas famílias daquela igreja em que eu pastoreei colocavam sobre a mesa um grande prato com uma pintura maravilhosa. E você que estava sendo homenageado recebia aquele prato. E na borda do prato havia uma pintura que dizia, hoje você é uma pessoa muito especial. Me lembro num dia de aniversário que eles colocaram um prato diante de mim pela primeira vez e eu disse, mas por que esse prato? E eles disseram, nós costumamos honrar as pessoas que amamos. E então você serviria a sua comida em outro prato e comeria dentro daquele prato e naquele dia você estava sendo reconhecido, honrado e homenageado. Enquanto nós estivemos ali naquele país, com a minha família, nós apreciamos muito essa prática, porque é muito importante que um anfitrião saiba honrar aquelas pessoas que ele recebe. Querido amigo e irmão, você foi criado para a glória de Deus. Mas as Sagradas Escrituras dizem que quando você se humilha na presença do Senhor, Ele vai te exaltar. Que quando você crê no Senhor, Ele vai te proteger. E quem vai honrar você diante das dificuldades da vida é o próprio Senhor. Mas também significa que se Deus é o seu anfitrião, Ele vai te ungir com o Espírito Santo dele. Se você creu em Cristo, você já é ungido. E Ele vai capacitar você com poder para pregar a palavra de Deus e vai te encher da presença dEle para a glória e para a honra do nome de Cristo Jesus. Então a sua alegria não vai estar nas circunstâncias, não vai estar na situação econômica financeira do país, não vai estar no político da moda, mas a sua alegria estará posta em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Porque as Escrituras nos ordenam em Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo-vos, alegrai-vos, que você conheça a Deus como seu anfitrião. Que o Senhor seja aquele que te honra, que o Senhor seja aquele que te enche do seu Espírito Santo para realizar a obra dele, que o Senhor encha de alegria o teu coração. Quem é o nosso Deus? O nosso Deus é o Deus anfitrião. Mas Davi continua nos apresentando quem é o nosso Deus. Ele já nos disse que o nosso Deus é pastor e que o nosso Deus é anfitrião. Mas agora ele nos diz que o nosso Deus é companheiro. O nosso Deus é companheiro. Davi termina o salmo dizendo, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Quem são bondade e misericórdia? Talvez você pense, será que são duas senhoritas que vão acompanhar o rei até o final da sua vida? Não, meu querido amigo e irmão. Bondade e misericórdia são dois atributos de Deus. A bondade de Deus é o fruto de todas as suas bênçãos. Deus é bom com aqueles que creem nele e com aqueles que não creem nele.
Mas a bondade é manifesta de maneira específica para com o cristão, porque a ele Deus deu de graça a sua salvação, o seu favor imerecido. Deus perdoou os seus pecados e o Senhor vai com ele todos os dias. Então o Senhor é benevolente, o seu coração está disposto a abençoar a todos aqueles que ele criou, mas principalmente aqueles que são seus filhos e creram que Jesus Cristo é o Filho de Deus e deu sua vida na cruz para nos salvar. Mas o outro atributo que o texto usa é a misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus é o atributo de Deus pelo qual ele não nos dá aquilo que nós merecemos. Nós merecíamos a sua ira, nós merecíamos que o Senhor nos lançasse ao ostracismo eterno, longe da sua presença, recebendo o peso da sua mão para pagar os nossos pecados. Mas, querido amigo e irmão, é como se o Deus eterno viesse com uma lança como guerreiro, pronto para nos atingir, mas ele envia Cristo para entrar no meio e receber a ferida que eu e você merecíamos receber. Deus retém de nós a sua mão de ira, ele coloca o seu coração na nossa miséria, porque Cristo morreu por nós. Davi disse que será acompanhado pela bondade graciosa de Deus e pela misericórdia do Senhor. E por causa disso, ele nos diz que habitará na casa do Senhor para sempre. Ele estará para sempre na casa de Deus, vivendo para a glória de Deus, tendo um relacionamento vivo e pessoal com Deus, cheio da presença de Deus. Ele será uma bênção nesse mundo no qual o Senhor o inseriu. Ao compartilhar com você essa visão do Deus companheiro, eu me lembro no dia em que Jesus ressuscitou. Lucas conta a história de dois irmãos que saíram de Jerusalém e iam para um pequeno vilarejo chamado Emaús. Eles iam conversando no caminho e eles estavam muito tristes porque Jesus havia morrido. E de repente, então, Cristo ressurreto se aproxima deles e eles não reconhecem. E ele pergunta a eles sobre o que eles estão conversando. E eles de repente dizem: você é o único que esteve em Jerusalém nesse fim de semana e não soube o que aconteceu? Que Jesus Cristo de Nazaré, varão poderoso em obras, nós achávamos que ele é o Cristo, foi perseguido pelos principais sacerdotes e foi assassinado. E de repente então Jesus começa a explicar para eles, começando lá no Pentateuco, depois usando este livro dos Salmos e depois os profetas, mostrando que o Cristo deveria padecer e ressuscitar ao terceiro dia e depois ascenderia aos céus, onde estaria na presença de Deus. E então o Senhor foi explicando para eles e disse a eles: ó tardos e necios de coração, porque vocês não creem no que as Escrituras dizem? E quando eles chegam a Emaús, Jesus faz que vai passar adiante, mas eles dizem ao Senhor que permaneça com eles. E quando Jesus então está na mesa e agradece a Deus e parte o pão, eles reconhecem que é o Senhor Jesus e o Senhor Jesus desaparece naquele momento. Então eles olham um para o outro e dizem: porventura não nos ardia o coração enquanto ele nos expunha as Escrituras? E voltaram para Jerusalém para contar aos discípulos. E quando lá chegaram, o Senhor apareceu no meio deles e disse: paz seja convosco. Que bênção maravilhosa, meus queridos irmãos e amigos, que nós temos um Senhor Jesus Cristo que é presente em nossa vida. Que quando fala conosco por meio da sua palavra, usando pregadores humanos que são fiéis às Escrituras e dependem da sua graça, o nosso coração é aquecido por esse Senhor. Ah, querido amigo e irmão, o Senhor Jesus prometeu a você que Ele estaria com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Se você está no cumprimento da grande comissão, fazendo discípulos para a glória de Deus, o Senhor estará sempre ao seu lado. Ele também prometeu em Hebreus 13:5 que nunca te deixará, jamais te abandonará. Se você creu em Jesus, você foi perdoado dos teus pecados. O Espírito Santo começou a habitar no seu coração. E a Bíblia diz que nunca ninguém jamais arrebatará você das mãos do Senhor. Não deixe que as aflições
dominem a sua vida. Não olhe somente para os seus problemas, mas creia na promessa de Jesus, que nos enviou o outro Consolador, que nos selou com o Espírito Santo, e tenha consciência que o Espírito Santo de Deus habita dentro de você, que ele fala com você nas Escrituras e que ele aponta para Cristo Jesus, que veio a este mundo para morrer na cruz e pagar os teus pecados, para que você tivesse um relacionamento vivo e pessoal com o Senhor. Ó, queridos, saiba que o Senhor vai te carregar no colo, estará com você todos os dias. Ele promete que nunca te deixará, jamais te abandonará. Eu quero perguntar para você, como tem sido o seu relacionamento com Deus? Quem é Deus para você? Para alguns, Deus é o Deus que está somente longe lá no céu, sem se importar com eles. Mas Deus te amou tanto que mandou Jesus na cruz para morrer e pagar os teus pecados, para que você cresça nele e, arrependendo-se dos seus pecados, você recebesse o perdão de Deus, você fosse reconciliado com Deus e o Espírito de Deus habitasse em seu coração e a sua alma fosse cheia de paz, sabendo que você já tem um lugar garantido nos céus, sabendo que o Senhor nunca te deixará, jamais te abandonará. Quem é o nosso Deus? O nosso Deus é o Deus pastor, o nosso Deus é o Deus anfitrião, o nosso Deus é o Deus companheiro. Que você, nesse momento, ore a Deus, peça o perdão dos seus pecados, diga: Senhor, eu creio que Jesus Cristo é o teu Filho, e você então conhecerá o nosso Deus. Que Deus seja o teu pastor, o teu anfitrião, o teu companheiro. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Cada dia São Paulo. Uma realização da APECOM e da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo. O programa Cada Dia São Paulo tem chegado a milhares de lares. E você pode nos ajudar a alcançar muito mais pessoas com a mensagem de Cristo. Seja um parceiro em missão do nosso programa. Deposite sua oferta no Banco do Brasil, agência 1191, dígito 6, conta 37038, dígito X. Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação. Venha você também ser um parceiro na evangelização do Brasil. A Igreja Presbiteriana do Brasil é fruto de uma ação missionária da Igreja Norte-Americana que enviou o jovem pastor Ashbel Green Simonton ao nosso país em 1859, com o profundo desejo no coração de apresentar o Evangelho da graça de Jesus aos brasileiros. Ao longo desses 160 anos de história, o ideal missionário tem se tornado realidade. E a partir do seu compromisso com a integridade bíblica em uma perspectiva teológica reformada e com o propósito de fazer a diferença na sociedade, a IPB tem sido um instrumento usado por Deus para alcançar e transformar a vida de milhares de pessoas no Brasil e no mundo. A Igreja Presbiteriana em cada cidade, com suas escolas, hospitais, projetos sociais e missionários, cumpre a sua missão visando a glória de Deus. Igreja Presbiteriana, há 160 anos evangelizando o Brasil.